Muita gente acredita que a solução para as suas lesões ou para as suas dores está na escolha do tênis correto. Isso é verdade, será? Eu vou te dizer que não. A grande questão aqui que eu vou estar apresentando para você hoje sobre os tênis de corrida é que ele não é o responsável por prevenir qualquer tipo de lesão. Isso não é o que estou falando. Isso é o que eu vou estar te mostrando que a ciência fala sobre os tênis de corrida. Agora, o que a indústria te vende, sim, gera muita dúvida e muitas vezes essa dúvida é gerada porque as marcas apresentam uma grande solução através de um tênis, através de um material que vai solucionar os seus problemas naquele momento. Então, é muito mais fácil comprá-lo do que investir em algo que você precisa fazer esforço para corrigir. Agora, eu não vim aqui nesse vídeo, por exemplo, bater nas marcas de tênis e dizer que elas não servem para nada. Pelo contrário, o conforto é algo que vocês vão estar entendendo nesse vídeo, que é muito importante. Trazer conforto, segurança é algo sim importante. Mas entenda, ele não é o remédio para solucionar suas dores ou até mesmo uma lesão que você está passando neste momento. Se você está tentando através de um tênis, aqui no sul a gente fala que é tapar o sol com a peneira. Sabe uma peneira? Ela é toda vazada assim, e esse vazamento deixa o sol passar. Ou seja, ele não te protege do sol. É como isso, é como você querer tapar o sol com a peneira, querer colocar num vazamento de água, um adesivo muito frágil, que quem sabe no primeiro momento você vai se sentir bem, vai se sentir seguro, mas em poucos minutos ou até em poucos dias, ela vai voltar. E a solução não vai ser essa, porque você está tentando tratar o problema e não a causa do problema. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Fagundes, eu sou treinador de corrida, trabalho com centenas de corredores, diferentes objetivos, diferentes metas e que também chegam para mim diariamente com essa dúvida: tênis. Qual o tênis mais adequado? O que que os tênis podem solucionar meus problemas nesse universo da corrida? Mas minha ideia hoje é isso, trazer para você o que a ciência nos apresenta, analisando artigos, analisando um pouco sobre, conceitos e principalmente mostrar para você a minha visão, o meu ponto de vista, como que você pode, estar se beneficiando através dessa aula, desse vídeo aqui. Se você está buscando, por exemplo, uma assessoria ou um acompanhamento, clica no link da descrição, você pode se tornar meu aluno clicando no link e dando um próximo passo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que eu tenho certeza que, estando inscrito aqui, semanalmente você vai receber conteúdos de muito valor e muito positivos para você evoluir aí na sua corrida de rua. Eu vou apresentar aqui, rapidinho, ó, aqui esse é o artigo que eu estou utilizando como minha referência para essa aula de hoje, tá? Eu só vou ajustar aqui minha tela um pouquinho, só para mim ficar mais encaixado. E depois. Então, esse é o artigo, ele fala sobre, é uma revisão, tá? Ela é uma revisão que fala sobre se tênis de corrida, né? Ele previne as lesões de membro inferior em adultos. E aí a gente vai debater agora um pouquinho sobre esses achados aqui. Só que o que que eu quero estar te apresentando? Primeira coisa é entender e um detalhe legal que eu achei que ele fala, que assim, eu vou começar a fazer uma leitura rápida aqui, você tendo esse esclarecimento, tá? Estima-se que entre 19 e 79% dos corredores sofrem lesões. Dessas pessoas, 97% delas são de membro inferior. E elas se distribuem entre joelho, na perna como um todo, panturrilha ali, pé e tornozelo. Foram relatadas taxas de incidência de lesões em corredores, principalmente iniciantes, mais de 17% são pessoas iniciantes, corredores recreativos, ou seja, pessoas que não treinam, treinam apenas de forma recreativa, 7%, e 3% para corredores profissionais, e são pessoas que eles consideraram que têm mais de 1.000 horas, perdão, ou profissionais a cada 1.000 horas de corrida. E aí, a gente começa a entender o quanto isso é comum e é frequente, as lesões elas estarem presentes na vida do corredor. E aí, ele fala aqui também na sequência
que a gravidade da lesão tem sido considerada em termos de impactos sociais, por exemplo, dias de trabalho perdido, perda de emprego ou carreira, no caso dos militares, que eles usam bastante público militar, perda no impacto da saúde devido à redução dessa atividade física, então ele tem um aumento do estresse, da ansiedade, dos perfis fisiológicos, como todo de colesterol, eh, perfil glicêmico, enfim, são alguns exemplos que ele traz aqui, e que tudo isso vai interferir também nos outros hábitos, né? Ele vai começar a comer mais, porque está mais ansioso, dormir pior, enfim. Então, se machucar e parar de treinar vai ter um impacto social e fisiológico bem grande. E aí, uma perda do nível de condição física também. No entanto, o processo imediatamente de uma lesão diz respeito com a capacidade da estrutura envolvida a ser exercida. Lesões por uso excessivo, como fratura por estresse, acumulam-se ao longo do tempo e surgem por microtraumas, criando danos. Traumas agudos, lesões ocorrem após um evento repentino, como enfim, como aí ele traz aqui os tipos de movimentos que podem gerar esse tipo de lesão. E aí se questiona, que é um principal levantamento do estudo, se questiona se os tênis de corrida têm uma capacidade de reduzir esse impacto e também de proteger o corredor. Será? Então, entendendo isso, e o debate que esse artigo traz, ele faz com que a gente tenha que refletir e entender, interpretar o que a literatura hoje nos diz sobre os tênis de corrida, qual o papel que ele tem realmente, tá? E aí, quando a gente vai para fazer uma análise mais detalhada dentro desse estudo aqui, os principais achados dele, e um dos primeiros ali, é que o tênis de corrida sozinho, ele não previne lesão. E aí ele fala de forma resumida, eu vou trazer aqui, tá? Revisões sistemáticas analisou a diferença dos tipos de tênis tradicionais, minimalistas, ou seja, aqueles tênis com baixo amortecimento, com maior ou menor amortecimento, então com os diferentes tipos de amortecimento ali, e também tênis prescrito de acordo com o pé, ou seja, um pé neutro, pé plano, pé supinado, pronado, enfim, tá? Não houve evidências de que o modelo específico reduz as lesões de forma consistente. Ponto. É isso. É isso que esse estudo chegou em uma conclusão. Não tem na literatura evidência suficiente para dizer que o tênis vai prevenir lesão. Bom, diferença entre modelos são pequenos e pouco confiáveis. E aí aqui entra uma falha metodológica, tá? Estudos mostram variação nos resultados, ou seja, tanto alguns estudos mostrando alguns benefícios, outros nem tanto. Por quê? Falta de padronização na definição das lesões e baixa e grande falha metodológica, trazendo uma dificuldade em afirmar algo. Então a gente tem dificuldade porque os diferentes modelos, marcas, tipos de materiais e fazer comparações entre eles dificulta. Dificulta e acaba tendo, muitas vezes também a estrutura metodológica dos artigos não conseguindo afirmar, bater o martelo. Eh, Fatores externos parecem ser mais importantes que o tênis. Ou seja, o que o estudo chega? Ó, volume e intensidade de treino, histórico de lesões, massa corporal, ou seja, essa massa corporal, principalmente mais massa adiposa, gordura, ela pesa e não tem função para prevenir, para auxiliar aquele corpo. Então, excesso de gordura também, o excesso de peso, está atrelado a esse aumento de fatores externos. Transições bruscas entre tipo de tênis, ou seja, sair de um tênis de mais amortecimento e para um tênis minimalista, tem maior impacto no risco das lesões do que no modelo em si. Ou seja, um modelo em si ele não vai lesionar mais, mas sim essa transição entre um tênis de mais amortecimento para um tênis totalmente minimalista. E esse volume de treinamento, intensidade e os outros fatores parecem ser mais importantes, tá? E aí, o critério mais seguro na escolha do tênis, ele tem sido, tá? E aí tem um estudo do NIG em 2015 que ele fala o principal fator é o conforto.
Por que o conforto? O melhor tênis, aí ele diz assim, ó: "O melhor tênis é aquele que o corredor se sente mais confortável, pois isso tende a favorecer a sua biomecânica natural". E o que que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que se eu tenho um tênis onde ele me permite ter mais conforto e me sentir melhor para correr, é o melhor tênis para você. E quando a gente pensa em conforto, eu estou falando que quando meu pé está dentro do tênis, ele precisa ter uma capacidade de mover os dedos, e eu digo assim: "Ó, eu tô com meu pé aqui". Se eu tô com meus dedos espremidos lá dentro, é desconfortável. Pensa eu fazer uma corrida de 1 hora, 2 horas com os dedos apertados. Aí vai machucar a unha, vai criar bolha, vai criar atrito, enfim, vai ser desconfortável. E muitas vezes, algumas lesões no pé, e aí é que a gente tem que pensar na seguinte questão, ó: meu pé, ele é assim, quando eu coloco carga, ou seja, quando eu corro, eu piso com o pé no chão, ele precisa de espaço para trabalhar. Então o meu pé, ele faz isso aqui, ó, meus dedos do pé, ó. Tanto o meu tarso, metatarso e as falanges, eles fazem esse movimento. Se eu não tenho espaço, ou seja, o tênis é muito apertado e ele não é confortável, eu gero uma pressão excessiva. E pensa eu ficar fazendo isso aqui sem espaço para o pé trabalhar por 1 hora, 2 horas, 3 horas ou várias semanas repetidamente. Isso vai gerar desconforto e automaticamente a pessoa tende a sofrer com dores e até mesmo isso podendo gerar uma possível lesão. Então, quando a gente pensa no tênis em si, o conforto ele é fundamental. O conforto ele é o ponto chave na hora dessa escolha, na hora dessa decisão. E quando a gente pensa em conforto, eu posso trazer aqui N marcas, mas o que que a marca ela não tem como agradar? Por que que a marca ela não consegue agradar todo mundo? Porque cada pessoa tem uma característica, cada pessoa tem um tipo de pé. Se eu mostrasse meu pé aqui, você ia ver o quanto meu pé ele é largo. Eu tenho o pé ele mais alargado, assim. E esse pé mais alargado, ele faz com que eu tenha dificuldades com tênis estreitos. Uma marca que eu vou trazer um exemplo, Nike. Não que eu nunca tenha usado, tá, já usei, mas não compro ultimamente, porque é um tênis que ele me gera desconforto, principalmente na borda lateral, principalmente na região mais do meu médio pé, porque eu tenho um pé largão, é o meu pé mais achatado, assim, eu brinco que o meu pé ele de tanto usar Morelli na época do futebol. Quem é do futebol e e jogou, sabe o que eu tô falando, Morelli é uma chuteira da Mizuno, que é uma chuteira mais raiz, assim, tive 3 Morelli, principalmente na minha faixa ali que eu estava na transição do sub-17, para um sub-20 ali, eu usei muita Morelli. E aí elas são chuteiras mais largas e eu sempre usei, assim, meu pé sempre se acomodou melhor ali. E quando pequeno eu jogava muita bola descalço na rua, então eu acredito que isso tenha contribuído com a minha adaptação anatômica do pé, ter esse pé mais largo, mais achatado. Parece uma lixa embaixo do pé. Mas o que que isso acontece? Tem uma característica que muitos alunos meus não têm. Eu tenho muitos alunos que têm o pé mais fino, que se acomodam melhor com tênis mais estreito e gostam dessa característica, por exemplo, que é o caso da Nike. Então, tudo isso é uma adaptação do seu pé, do seu corpo e que vai permitir com que você se dê melhor com algumas marcas e não tanto com outras, tá? Então, falar de marca específica às vezes dificulta, e dificulta porque eu, tá? Duas coisas que eu avalio na hora de escolher meu tênis, tá? Uma delas é o conforto, tá? E o principal, na verdade. Então, cara, eu coloco ele tênis no pé, a primeira coisa, eu tenho que sentir que ele é confortável. E aí eu falei, o exemplo que eu trouxe anterior, eu tenho que conseguir mexer meu pé dentro, eu tenho que sentir que meu pé tem espaço para trabalhar, não fica frouxo o pé, mas eu consigo trabalhar meus dedos e ele vai ter espaço para trabalhar dentro do tênis. Eu acho ele macio e, dependendo do tênis, responsivo. Aí vai depender muito do objetivo que eu quero com aquele tênis. Ah, é um tênis que eu vou usar para prova curta, é um tênis que eu vou usar para rodagem, é um tênis que eu vou usar para prova longa. Depende, tá? Então, eu até posso fazer um vídeo falando sobre esses diferentes tipos de tênis, como que eu enxergo para diferentes tipos de provas, tá? Se você gostou e quer esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo ou, enfim, fala, me manda no Instagram, onde você achar melhor. Então, isso são algumas formas como eu enxergo.
tá? Como eu vejo essas possibilidades. Segundo aspecto aqui é o preço. Eu não vou ser, hipócrita de falar para você que eu não olho para o preço. Na verdade, é um dos pontos que eu mais olho. Eu sou aquela pessoa que, até hoje, eu paguei em um tênis mais do que R$ 1.000. Cara, Felipe, eu sou aquela pessoa que eu gosto de investir. Eu tenho tênis de 1.500, 2.000, R$ 3.000. Legal, parabéns. Acho bacana. Admiro, tá? Mas eu sou uma pessoa que não é que eu ache desnecessário, mas eu consigo ter, né, resultados satisfatórios para minha corrida pagando menos, tá? Eu prefiro investir num relógio, curto muito mais esse meu relógio aqui, que é um Coros, paguei um pouco mais caro que alguns relógios do mercado. Eh, Enfim, gosto de investir em outras coisas no meu dia a dia, roupa e tudo mais, mas tênis de corrida até 1.200 é um valor que eu acho ok de pagar, tá? Mas para um tênis, por exemplo, que foi que eu usei para correr maratona. Meus outros tênis do dia a dia, de prova ou treinos, provas mais curtas, R$ 500, R$ 600 normalmente é o valor que eu tenho pago ultimamente, tá? Beleza, entendemos isso? Vamos para última etapa que eu tinha separado aqui desse vídeo, que é o que realmente então importa, tá? O que realmente é importante quando a gente pensa em lesões e tênis, tá? E o universo da corrida como um todo aqui. Esse estudo, ele reforçou alguns aspectos que são importantes que a gente não deve se prender ao tênis como a prevenção de lesão, tá? Mas eu tenho que entender que pessoas têm características diferentes. Reforçando aqui, já falei sobre isso. Agora, se você é o tipo de pessoa que apresenta algum tipo de alteração mecânica, vamos lá, eu tenho alunos que têm uma perna mais curta que a outra. Felipe, todo mundo tem algumas assimetrias. Não, mas eu estou falando assimetrias significativas. Estamos falando aqui, tem aluno que tem diferença entre um membro e outro de 3, 4 centímetros. Uma diferença bem significativa. Uma diferença de força entre membros, entre uma perna e outra, entre direita e esquerda, acima de 15, 20%. Uma diferença significativa. E são fatores patológicos, são fatores que não. Fortalece que passa. Não, a gente consegue reduzir, mas ao longo do tempo essas pessoas têm essa condição por um fator de nascença, enfim, uma má formação. Tá? Então, são condições específicas, tá? Eu tenho visto que escolher tênis, com aspecto mais confortável e às vezes até alguma adaptação com palmilha, eles têm tido melhores resultados. Não, eu não estou dizendo necessariamente na prevenção da lesão, mas no conforto dele para desenvolver a sua corrida, tá? Porque eu não posso dizer em um único caso ou 2, 3 casos de alunos que eu tenho, esses mais de 100 alunos que eu atendo na corrida, e que tenho 3 casos realmente específicos atrelados a essas alterações, afirmar que é isso que previne que eles não lesionem. Não, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que isso se torna mais confortável e o feedback deles, da percepção deles enquanto corre, a palmilha juntamente com o tênis específico tem tido melhores resultados. E entre eles, o tênis que eu tenho visto que as pessoas têm relatado nessas condições são da marca Adidas e ASICS. Por que isso? São tênis onde eles normalmente atrelam com maior drop, um melhor amortecimento, a palmilha se encaixa melhor dentro dos tênis, que é uma palmilha personalizada, mas não é o tênis em si que previne a lesão, entende? É o tênis que gera conforto, ponto. Quando a gente vai para o aspecto da lesão, o que a gente tem hoje de maior evidência na literatura é treino de força reduz a chance de se machucar. Fazer um bom aquecimento é o que reduz a chance de se machucar. Cuidar, controlar o volume e intensidade dos treinos de acordo com a sua condição e estado físico atual é o que reduz a chance de se machucar. Somado esses aí, eu vou garantir que eu não vou ter uma lesão? Não. Por quê? Porque uma lesão ela é multifatorial. Existem N fatores,
mas quanto mais cercado a gente está de pontos que vão me dar maior segurança, menor a chance de eu ter uma lesão por esforço repetitivo ou uma lesão por estresse. Então, tudo isso são aspectos que a gente deve olhar na hora do treinamento e na hora que a gente está conduzindo com o aluno. Mas tudo isso não garante que ele não vai ter uma lesão. Agora, eu vou comprar um tênis, vai solucionar meus problemas? Também não. É isso. Esse vídeo é para esclarecer para você de que se alguém está te vendendo um tênis que ele vai prevenir lesão, você tem clareza de que isso não resolve os seus problemas. Que ele é apenas um opa, bati aqui. Ele é apenas mais um acessório importante para sua corrida, que o conforto deve ser levado em consideração, mas que ele não vai solucionar se você já está com uma dorzinha na canela, uma dorzinha no joelho, ou que você já está se tratando de alguma lesão. E que você deve investir em uma fisioterapia de qualidade, um fortalecimento de qualidade e uma planilha de treinamento estruturada, tampouco reduzindo o volume, ajustando a intensidade e ajustando o volume para o seu objetivo atual. Combinado? Se você gostou desse vídeo e gosta do modelo dessas aulas que eu gravo aqui, não deixa de curtir, compartilha com um amigo, uma amiga que, quem sabe, pode gostar também. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Aqui, semanalmente, estou postando conteúdos, postando aulas, vídeos, com esse objetivo, de esclarecer, de trazer conhecimento e principalmente transformar sua corrida. Se você não tem uma assessoria ou quer ter eu como seu treinador de corrida, clica no link da descrição e a gente se vê num próximo momento. Abraço e até mais.